Olá pessoal, segunda aula de função de primeiro grau, ainda configura conceitos iniciais. Para isso, vamos hoje trabalhar os planos, o plano cartesiano, também conhecido como plano de coordenadas cartesianas, tá certo? Bom, como as funções elas são uma relação entre dois conjuntos numéricos, você sempre vai ter aí dois conjuntos. Vou botar um exemplo bem aqui. Um conjunto A com elementos, Vamos colocar aqui um exemplo, 1, 2, 3, 4. E você vai ter ali um conjunto B. Vamos supor com elementos A, B, C, D. E a gente já viu que para isso configurar uma função, todos os elementos do conjunto A devem sair flechas que se ligam a apenas um elemento do conjunto B. Tá certo? Isso aqui configura uma função. Agora, para que a gente estabeleça esses dois valores dos dois conjuntos numéricos, a gente vai precisar conhecer o plano de coordenadas cartesianas, tá certo? Esse plano é muito simples. Os elementos do primeiro conjunto, que a gente chama de domínio, ele vai se estabelecer no eixo X. O eixo X, no plano cartesiano que tem esses dois, o plano de dois eixos, o eixo X é esse que está aqui deitado, ó, que está na horizontal. O domínio é o eixo X. O contradomínio, que é o segundo, são os elementos do segundo grupo, segundo conjunto, eles estarão, lógico, no eixo Y. Tá certo? Esse eixo Y, ele vai apresentar os valores da função. Tá certo? Então, ó, deitado na horizontal o eixo X e em pé o eixo Y. O eixo X também é conhecido como o eixo dos valores de abscissa e o eixo Y, o eixo de valores de ordenada. Tá ok? O que a gente precisa saber é o seguinte: essas duas retas, na verdade, elas crescem, tá certo? No sentido da flecha. Então elas vão ter crescimento para o infinito positivo e para o infinito negativo. O centro, o ponto de encontro entre elas duas é chamado de origem dos eixos. Esse ponto bem aqui, ó. Tá certo? Esse ponto é chamado de origem dos eixos. Vou colocar bem aqui. Origem dos eixos. E ele vai ter automaticamente as duas coordenadas 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque são os elementos do conjunto, tá certo? Daqui é que surgem todos os outros valores. Para a gente entender isso aqui melhor, os números, essas retas, elas se apropriam dos números reais. Então, para a direita, esses números crescem, eles vão embora, crescem para o infinito positivo. Para a esquerda, eles têm, entre aspas, de maneira modular, falando modularmente, eles vão para o infinito negativo. Tá certo? Da mesma forma que para cima, os valores crescem para o infinito positivo e para baixo eles decrescem para o infinito negativo. Então fica fácil perceber, Vamos aqui nos apropriar de números naturais. Então bem aqui está o 0, aqui vai estar o número 1, aqui vai o 2, aqui vai o 3, aqui vai o 4. Isso vai embora, pessoal. Para onde? Vai para o infinito positivo. Do outro lado, assumindo números inteiros, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Isso vai para onde? Isso vai para o infinito negativo. E para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Vai para onde? Vai para o infinito positivo. E de baixo, assumindo os inteiros, negativo 1,
negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, isso vai embora. Professor, mas o senhor usou aí números inteiros e números naturais. Mas aí, pessoal, foi só a título de exemplo, tá certo? Aqui, esse plano cartesiano, ele é a união de duas retas reais, ou seja, os números reais estão acoplados aqui, né? Você pode ter aqui 1,5, né? 1,5, sei lá, 2,5, 3,5, então isso aqui vai embora. Os números reais, né, estão contidos aqui. Eu coloquei apenas como exemplo, para a gente entender de maneira mais simples, tá certo? A verdade é que, para a direita e para cima, o crescimento, né, os números crescem para o infinito positivo. Para a esquerda e para baixo, os números decrescem para o infinito negativo. Tá ok? Do que a gente tem que entender? Os valores de x, positivamente, eles se encontram para a direita. Para a esquerda, os valores de x são negativos. Os valores de y, da origem para cima, são positivos, da origem para baixo são negativos. Então a gente vai precisar disso, porque quando a gente quando nós formos fazer, construir o gráfico da função de primeiro grau, que naturalmente isso aqui vai ter algumas características, e a gente vai já ver isso, e ele vai se apresentar, né, mergulhado, fotografado em cima desse plano cartesiano aqui, ó. Tá certo? Ele vai estar aqui. Tá certo? Agora vamos analisar as características de uma função de primeiro grau. Bem, aqui tem um espaçozinho aqui, bora ver se dá aqui. Bora lá. As características de uma função de primeiro grau. Características da função de primeiro grau. Bom, uma função de primeiro grau, quando você for construir ela no eixo, no plano cartesiano, que vocês já sabem, né, que é x, y, ele vai ter um aspecto bem peculiar, bem tranquilo. A função de primeiro grau, ela vai inicialmente se apresentar em dois moldes, dois únicos moldes. Ou a função ela é crescente, ou a função é decrescente. Tem a função constante? Tem, que ela nem cresce e nem decresce. Vou colocar bem aqui. A gente vai ver todos os casos. Exemplo, função constante. Bora lá. Qual é a característica de uma função de primeiro grau crescente? Primeiro, a função de primeiro grau, quando você une os pontos, né, fixados dentro do conjunto, ele vai se apresentar como crescente, decrescente, tá certo? E você vai perceber facilmente olhando o gráfico, né? Olhando algo automaticamente. Todas as funções de primeiro grau, ela tem uma característica bem importante, bem bacana. Ela se apresenta como uma reta, como uma linha. Uma linha reta, né? Uma linguagem mais entendível. A função crescente, ela tem essa configuração aqui, pessoal. E a função decrescente, ela tem essa configuração aqui. Se você olhar da esquerda, bem aqui, ó, esquerda para a direita, o que você vai ver? Que a função ela está crescendo, ela está aumentando, ela está indo para cima. O desenho, né? Uma linguagem mais fácil de entender. A função decrescente, se você olhar da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, ela vai caindo, ó. Por isso que o nome é decrescente. Então, a união dos pontos faz surgir uma linha crescente, né, e uma linha decrescente. Tá certo? Quando a função for constante, ela nem sobe nem desce. Ela simplesmente vai ter a união dos pontos, ó, vai ser paralelo ao eixo do x, podendo ser em qualquer setor. Ele vai tocar o y em apenas um ponto, mas ele vai paralelo, quer dizer, ele nem sobe e nem desce, então é constante. Como é a característica de uma função crescente? Bora lá. A função de primeiro grau, você pode escrever assim, f de x igual a x mais b.
também nesses moldes, ela também se apresenta como uma função afim. Esse A é um número real, tem que ser diferente de zero. E esse B é um número que pertence aos reais. Tá certo? A tem que ser diferente de zero e B pertence aos reais. Tá ok? A também pertence aos reais, né? A também pertence aos reais. Só não pode ser a zero. Essa aqui é a realidade. Bora lá. O grande lance é o seguinte. Essa função do primeiro grau, ela sempre é escrita nesse estilo. Ó. F de x é igual a x mais b. Agora, como é que eu sei, olhando para a figura, que ela é uma função decrescente, tá certo? Além de perceber apenas visualmente pelo gráfico. É simples, ó. Esse A, ele é negativo. Perdão, A é positivo, né? Para a função crescente, A é positivo. Bom, de maneira análoga, para a função decrescente, o A é negativo. Então, como é que seria? Por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui dessa uma função crescente. Vamos lá. F de x igual a 2x mais 1. Esse 2 aqui é o nosso A. Ele é positivo. Portanto, a função ela vai ter essa característica aqui. Se botar ao contrário aqui, vamos supor, f de x igual a menos 2x mais 1. Tá olhando esse 2 aqui negativo? Pois é, ele vai fazer com que a função caia. Os valores de função decresçam com o tempo. É simples. É só isso, tá? Ah, tá. E a função constante? A função constante, ela pode ser escrita assim, por exemplo. Se eu disser aqui, para qualquer situação que existir, eu vou ter um valor 5. Então, ó, por exemplo, se eu tiver o número 1 aqui no eixo X, ele vai se ligar com quem? Com 5, que está bem aqui nesse ponto. Se eu tiver um valor 2 aqui, ele vai estar quem? Com 5. Se eu tiver um valor 3, ele vai estar com quem? Com 5. Se eu tiver um valor aqui menos 1, ele vai estar com quem? Com 5. Se eu tiver um valor menos 2, ele vai se ligar com quem? Com menos 5. Então, observem vocês que para qualquer valor que for atribuído aqui, ó, uma situação qualquer, o y vai ser sempre constante. Ou seja, esse y ele é a função, né? Então, não muda, ó. Qualquer valor que você aplicar aqui, ó, no eixo das abscissas, você vai ter sempre um valor fixo de 5. Tá certo? Isso é um tipo de função constante. Então, a função constante vai ser uma função do tipo y em função de x, igual a um número real qualquer, sei lá, um número a qualquer. Tá? Número a qualquer. Esse número é um número real. Tá, uma duvidazinha que a galera sempre tem. O que é f de x e o que é y de x? Essas duas coisas são consideradas funções. São valores. Valores. Aonde que eles estão, esses valores? No eixo da vertical. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Na próxima aula a gente vai trabalhar bastante exercício. Esses são os conceitos iniciais. Até a próxima.